nosso segundo encontro dessa série sobre manejos na cultura da soja, manejos versus ecofisiologia, falando especificamente sobre manejo fitotécnico da cultura da soja. Vamos adentrar ao tema seleção de cultivares, seleção de genótipo, seleção de material genético, beleza? Meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Supra Pesquisa, Agronomia, e estou aqui para falar com você um pouco mais sobre soja, beleza? Eu quero começar já compartilhando uma imagem com vocês aqui, que de certa forma sintetiza aquilo que nós conversamos no nosso papo no vídeo anterior, e que nós vamos continuar aqui falando de genética de escolha de cultivares, tá? Nós temos que partir dessa interpretação aqui, inclusive, para lançar a mão das práticas. Qualquer prática de manejo agrotecnológico, dentro daqueles 3 grupos que eu dividi, o fitotécnico, o nutricional do solo e o fitossanitário, em termos didáticos, ok? E aí nós vamos aqui aplicar a cultura da soja, aplicar o manejo fitotécnico, aplicar especificamente a seleção de cultivares. O que é isso? Nós temos os elementos que são intracelulares, está especificamente ligado à genética, à totipotência, aos genes, a questão ali intrínseca à planta. Só que o ambiente exerce uma pressão nessa genética a tal ponto de desencadear processos que levam, consequentemente, a transformações que são fenótipo a campo em expressão última. Então, há uma inter-relação entre elementos intracelular, vai no cursor, gente, fica comigo, intracelular, intercelular e extracelular. Aqui mais ligado aos genes, a expressão desses genes, o intercelular, a questão hormonal, o balanço hormonal, e o extracelular é o ambiente. Perfeito? Estão comigo ainda? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Vamos falar agora de cultivares, seleção de cultivares de soja, e nesse sentido eu tenho que levar alguns poréns e alguns elementos que podem ser considerados na recomendação e na escolha de qualquer outras cultivares dentro de qualquer outras espécies, beleza? Mas vamos aqui direcionar para o caso da soja, especificamente trazendo alguns detalhes. Quais observações seriam essas? No caso da soja específica, existem muitos portfólios de diferentes cultivares, de diferentes empresas, diferentemente do passado, década de 90, 80 mesmo, mais remoto. Nós tínhamos um número limitado de cultivares no qual a gente se restringia a escolhas e que eram tradicionais e vivenciadas pelos produtores da época e que ainda estão por aí para nos ajudar a não esquecer disso, no sentido de que era tradicional, no sentido de que conhecia ela, já vinha quase da família ali aquela cultivar. Mas hoje mudou muito, nós temos uma rotatividade muito grande de genética, nós temos novas tecnologias, novos traits vindo aí, nós temos em lançamento, embutido nesse pacote todo, transgênicos novos, e existem, no tocante a isso, tabelas de cultivares para recomendar essas mesmas para diferentes regiões dentro dos próprios estados, e atentando-se a um elemento que nós chamamos de zoneamento agroclimático. Não tem como nos dissociarmos desse porém ecofisiológico. E aí os estudos existem, os VCU, existem os processos de melhoramento que levam, inclusive, esses VCU, existem os estudos de adaptabilidade, estabilidade, que permitem a gente ter a adaptação local e a estabilidade desses materiais nesses locais. E pensando, gente, vamos lá, vamos ser mais específico no caso da soja, e pensando especificamente na cultura da soja, nós temos elementos como a consideração do ciclo, que tem a ver com o grupo de maturação em si, a identidade da genética em resposta à questão fotoperiódica, a altura, muito relacionada à questão de possibilidade de acabamento ou não, inserção de primeira vagem, coletabilidade, resistência, seja o nematóide lá no solo, ou a questão de doenças de parte aérea, a questão de pragas, como são os BTs, ou as tolerâncias às herbicidas, qualidade de semente, alguns materiais vêm uma questão endógena, genética, que lhe permite ter uma qualidade potencial melhor que outras, comparativamente falando, teores de óleo e proteínas que varia entre os materiais e que também recebe influência, com certeza, ambiental, mas há uma tendência de alguns materiais apresentarem, por exemplo, mais proteína do que o outro, e aí no campo se expressa isso na hora da competição pelos esqueletos carbônicos. Massa de 100 sementes é uma característica, inclusive, relevante não só lá no final, mas também desde o início, no tamanho, na hora de selecionar a peneira, hábito de crescimento. Nós temos
Mas no cursor, então, acabando essas características iniciais. Hábito de crescimento. Hoje, basicamente, trabalhamos com indeterminado, ou semi-determinado, ou semi-indeterminado, mas no passado nós tínhamos muitos determinados. Isso é importantíssimo para entender não só lá no final a colheita, mas todo o comportamento em si que começa na escolha desse material, ok? E a maturação não tem como dizer que está intrinsecamente associado não só ao grupo de maturação em si, mas ao hábito de crescimento, que leva a implicações, inclusive, lá na dessecação pré-colheita. E aí, é claro, existem os ambientes de produção versus cultivar. E nesse sentido, tem materiais que, ora, são mais eficientes. Vai no cursor, gente, fica comigo, vamos lá. O eficiente, o responsivo, o rústico e o eficiente responsivo, que é quase um meia-boca ali. Hoje, os materiais nem são tão mais rústicos como eram antigamente. Alguns falam cultivares Nutella, inclusive de soja. A tendência é que os materiais sejam, na sua maioria, responsivos. Temos que estar atento a esse detalhe, porque, ora, nós temos uma área mais recente de desbravar, a abertura recente está sendo desbravada, melhor dizendo, e aí temos que optar por um material mais estável, rústico ou eficiente, e não responsivo, que vai para uma área que tem um perfil mais bem trabalhado, uma área corrigida, uma área top, tá ok? E nesse sentido eu quero encerrar com essa imagem, que com certeza é uma de umas imagens que nesse tópico em especial é mais importante, porque um dos elementos mais determinantes na escolha do genótipo é o seu grupo de maturação versus a latitude, como está na tela aí, versus a época de semeadura, que nós vamos tratar num tópico mais adiante. Se você quer saber sobre mais grupo de maturação e a fisiologia da soja, por favor, acompanhe outras séries nossas no nosso canal no YouTube que fala sobre produtividade da soja, vou deixar o link aí na descrição, mas só para sintetizar o que nós temos aqui de implicações ecofisiologia versus a seleção de cultivares, que é o manejo, é basicamente uma seleção que se pauta numa relação inversa, né? Inversamente proporcional entre latitude e grupo de maturação, ou seja, os grupos de maturação maiores vão mais próximo do zero de latitude, mais próximo do Equador, estão aqui Roraima, Amapá, Mato Piba, entendeu? Enquanto a nossa região aqui, região sede, onde eu estou, melhor dizendo, aqui em Palotina, onde eu estou gravando essa conversa com vocês, nós temos grupo em torno de 5 a 7, ok? Então, tudo isso vai determinar para mim a minha seleção de cultivar, que vai determinar o comportamento da minha soja no campo, e aí vai determinar também o meu sistema produtivo, porque eu tenho que encaixar essa cultura, esperando que na sequência vai vir a soja. É muita coisa, né? Mas nós vamos continuar esse papo num próximo encontro, nessa série ainda. Até o próximo capítulo, vamos dizer assim. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito. Dá o like aí, compartilha. Até uma próxima e que Deus nos abençoe. Valeu, galera. Opa, deixa eu só descompartilhar a tela aqui. Aí, galera, agora sim. Valeu, fica com Deus. Até mais.